E aí, galera, beleza? Botafogo História, ontem, hoje e para sempre. Rapaziada, hoje é um vídeo especial para a gente, porque finalmente nós vamos nos apresentar a vocês. A gente já vinha conversando bastante a respeito disso. A nossa ideia inicial era uma apresentação no primeiro vídeo, mas nós sacamos que não seria de bom tom, né? Nós tínhamos que ganhar logo, tentar ganhar algum espaço em relação a isso. Mas a gente conversou e acho que chegou um momento de vocês entenderem quem somos nós, né? O que a gente está fazendo aqui, de fato, qual é o propósito desse canal. Eu acho que vai ser bastante elucidativo para todo mundo, porque, afinal de contas, 3 caras que entram aqui se intitulam historiadores do Botafogo. Nós vamos começar essa nossa apresentação com o decano, né? Aquela figura, aquela rock and roll. Aliás, eu também sou rock and roll, perdão da má palavra. Mas vamos começar com o decano. Marcelo, faça as honras aí, se apresente para a galera. Bom, eu sou Marcelão, sou Botafogo, claro, e nas horas vagas eu dou aulas de matemática na Hélio, e faço parte desse grupo aqui, que mais o Pedro Varanda se conheceu há 32 anos, né? A gente já pesquisava a história do Botafogo individualmente e nos conhecemos lá no Botafogo, no Morisco ainda não havia a volta de João Severiano concretizada. E aí resolvemos, nós 3 e Pedro Varanda, Eduardo Santos, Roberto Narral e eu, além do Pedro Varanda, e com uma inicial participação do Ricardo Linhares, né, Edu? Isso. Pesquisar juntos, né? E aí acelerou a pesquisa da gente. Então, a gente está aqui para contar a história que a gente sabe do Botafogo e tem como comprovar. Não é isso, Narral? Como é que a gente se conheceu, Narral? Lembra? Exatamente. Pois é, nós nos conhecemos lá no Morisco Pasteur. Mas antes de eu falar, então, sou Roberto Narral, sou professor de Biologia, Ciências, né, no Fundamental. E agora sim, vou explicar como é que nós nos conhecemos. Como é que foi? Eu tenho um primo que é vascaíno, e ele tem um livrinho do Vasco que ele ganhou lá, ele é sócio. E aí ele chegou lá em 89, 88, com o livrinho me mostrou, eu tinha todos os jogos do Vasco, eu achei aquilo fantástico. E aí eu fui, 89 ou 90, eu fui lá no Botafogo, né? No Morisco Pasteur, e aí queria falar com alguém sobre o livro. E, então o doutor Luiz Desiderati está aí. Ele era vice-presidente. E aí eu fui lá, me recebeu, e aí ele falou, olha, tem um livro sim, mas fica com a dona Madalena na secretaria. Ela é secretária do clube, tem um livro lá, ela também cuida dos boletins do clube, mas você vai encontrar isso nesse livro, que tem a história do Botafogo. Esse aí que o Marcelão está mostrando, isso aí, Botafogo no Futebol, de Alceu Mendes de Oliveira Castro, que é de Botafogo de 1904 a 1950. E ali tem toda a história do Botafogo, ano a ano, né? Com todos os jogos, escalações e também outras atividades, outros esportes. Cada ano é um capítulo, né? E aí ele falou que existia esse livro. E eu fui lá, contei a dona Madalena, Margarida. Opa! Ela tá. Mas tem uma história. Ela voltou. Tem história. Porque a dona Margarida foi minha diretora do colégio durante 30 anos. E aí eu volta e meia eu troco, Margarida Madalena. E aí encontrei dona Madalena me recebeu. Margalena! Ela me recebeu muito bem, deixava eu ler o livro, eu estudava ali do lado, né? Estava fazendo faculdade ali, na licenciatura ali na Praia Vermelha. Aí a aula acabava às vezes 2h30, 3h. A próxima aula, 7h. Eu ia andando até lá, aí ficava lendo, anotando, né? Os jogos, anotando ano a ano. Não tinha como tirar cópia, não podia, então eu ia anotando. E nessa de anotando, ano a ano, e aí ela acabou nos apresentando. Não foi isso, Marcelão? Foi. Dona Madalena foi
Falou, tem mais uns pesquisadores também, e aí nos juntou. Ela foi, Marcelo? Tem 3 pessoas aí que vêm aqui sempre pesquisar também, que nem você e tal. Então, seria legal a gente marcar uma data, um horário para vocês se conhecerem. E isso foi em 1993, ainda no Morisco Pasteur, né? Foi isso mesmo, foi Dona Madalena, grande Madalena, que trabalhou até morrer no Botafogo. Trabalhou funcionária desde do Botafogo Futebol Clube. Né? Ela diz até numa entrevista que ela começou a trabalhar no Botafogo em 27 de fevereiro de 1942. Pela data em que ela morreu, né, 17 de maio, faltavam 10 dias para ela completar 69 anos de Botafogo. Eu tive uma colega de colégio que trabalhava aqui e fez concurso no Ministério da Justiça, passou e aí me indicou para que eu viesse a trabalhar. Mas como o meu chefe antigo, ele não gostaria de trabalhar assim com apadrinhado de diretor, eu fiquei 3 meses de experiência, quando então fui efetivada. Eu vim em 27 de fevereiro de 1942 e só fui efetivada no clube em 27 de maio, 3 meses após. Porque eu vi na época de Botafogo Futebol Clube ainda. Eu vi no início de 42, em dezembro que foi feita a fusão. Aí é que passou o Botafogo Futebol RH. O seu Carlito, eu assisti na varanda do clube, o seu Carlito chamava cada jogador para dar uma colher de mel. E os jogadores iam rindo, né? Ele dava uma colher de mel para cada um. O Carlito era realmente supersticioso, mas também era muito amigo das pessoas, dos funcionários. E quando o seu Carlito levou o Newton Santos para assinar o contrato dele na secretaria, ele declarou: esse vai ser um dos maiores jogadores do mundo. Isso eu assisti, porque era na secretaria do clube que foi feito o primeiro contrato do Newton. É uma heroína para mim, Dona Madalena. E ela conservava os boletins do clube, né, encadernados. Eu tenho até um aqui para mostrar. O boletim uma revista oficial que o clube lançava, às vezes mensalmente, às vezes bimensal, até trimestral. E esses boletins nesse formato pequeno, né, formato de tipo revista em quadrinho, e ela guardava encadernado. Nós também pesquisávamos ali, porque ali era o quê? A partir dali, nós começamos a pegar de 51 para cá. Só que os boletins, eles estão com jogos praticamente completos até 62, 3 por aí. Depois até saíram boletins como esse aqui de 84, né? Mas não está tão completo como os... Aqui fala mais da parte social, uma reportagem sobre os jogadores, mas não aquela sequência de jogos. E aí foi o que o Marcelão falou. Nós começamos a pesquisar os jogos do Botafogo de 51 para cá, né, para dar continuidade ao trabalho do livro do Alceu, e aí começamos a pesquisar de 51 para cá. Íamos para a Biblioteca Nacional, aquela força-tarefa, nós 4, né, nós 3 aqui, mais o Pedro, né, no início também tinha o Ricardo, mas depois ficamos nós 4, e aí cada um pegava um ano, né, pegava um ano, e pegava os rolos, que eram de 3 em 3 meses, né, o Marcelão, o Eduardo? Era um rolo de microfilmagem. Então, você pegava os esportes de 1951. Aí, quais os meses? Aí tem que escolher 3 meses. Aí ficava girando naquela máquina, anotando. Eu consegui permissão da biblioteca para entrar gravando, que aí depois eu transcrevi em casa, né? Era um trabalho imenso. Não tinha internet, né, Edu? Hoje é diferente. Pois é. Bom, a gente tinha até combinado um negócio antes, mas acabou não rolando, que eu nem me apresentei aqui. Daqui a pouco está acabando aqui a nossa apresentação. Bom, mas beleza, é isso que vale.
Bom, como o Marcelo e o Narral comentaram, né, nós fomos capitaneados pela dona Madalena. E, bom, eu sou o Eduardo Santos, eu sou jornalista de formação, fui professor durante um tempo, dei aula de gramática e técnica de redação durante um tempo, mas eu não curtia tanto da aula. Mas como eu tinha formação no jornalismo e depois eu militei na música, né? Eu fiquei 10 anos na música, eu não vou entrar em detalhes sobre essa parte, foi bem legal, mas foi um tempo bastante interessante, a época do B-Rock, segunda metade dos anos 80. A banda que eu fazia parte teve uma música numa novela da Globo, né? Horário Nobre. Mandala? É Mandala? Foi isso. Mas aí, enfim, aí eu deixei o jornalismo de lado. E depois, quando eu saí da música, quando a música saiu de mim, sei lá, quer dizer, saiu de mim não, porque ela está sempre comigo, mas eu acabei voltando para o jornalismo, né? E o Ricardo Linhares, que a rapaziada citou, é meu amigo, o Ricardo que fez inicialmente essa ponte. O Ricardo era jornalista, acho que ainda continua sendo jornalista. Ele trabalhava no JS, no Jornal do Esporte, nessa época. Só que o Ricardo, por questões de horário, acabou não ficando com a gente, não dava para conciliar os horários e tal. E ficamos nós 4, nós 3 aqui e o Pedro Varanda. E eu, enfim, na música e pesquisando, até que fui para o comércio e depois rolou uma situação que o próprio Ricardo me chama para o Diário Lance. E é gozado isso, vou falar rápido, foi a carreira mais meteórica da história. Eu trabalhava no comércio, eu era sócio majoritário, tá? Eu e minha ex-mulher com um tio. E Ricardo me chama para trabalhar no Lance. Foi curioso isso, por isso que eu vou contar. E aí eu tentei conciliar fui numa segunda-feira, o Vasco tinha ganho de 2001, Vasco tinha ganho do Flamengo 4-1. E aí o Álvaro de Oliveira Filho chega para mim e fala, olha, vê se você consegue fazer algumas coisas de estatística aqui. Pô, a internet estava caminhando, engatinhando ainda nessa área. Aí ele me deu um bloquinho, cara, um bloquinho branco, assim, vazio, cabaço. Aí eu saí fazendo meus negócios de estatística. Bom, enfim, aí ele chamou o cara que era o editor, né, o Marco Antônio Gonçalves, eu acho que é isso. E aí o cara ficou amarradão e falou, a página 2 é tua. O que isso? Já? Aí chegou a noite para fazer a diagramação, eu olhei para o relógio, era 1h pouco da manhã. Eu falei, como é que eu vou ficar aqui, cara? Se eu tenho que ir de manhã cedo ir para a empresa. Aí eu já tinha decidido que eu não ia ficar, mas não falei porque os caras já tinham metido o pé. Aí, beleza. Dia seguinte eu chego lá para avisar que eu não ia ficar. Eu fui promovido, nem sabia quanto eu ia ganhar. Enfim, falei, cara, não tem como eu ficar. O Álvaro não gostou muito, o Ricardo levou de boa. E um tempo depois o Ricardo me chama para trabalhar numa empresa que fornecia conteúdo para várias empresas, inclusive para a Globo. Era a agência Placar, né? E eu fui editor aqui no Rio da agência Placar. Inicialmente era o Ricardo, eu era sub dele, Ricardo sai, eu assumo a editoria, conheci muita gente legal. E, bom, enfim, e depois eu saio da empresa, eu vou pular uma parte aí, e quando eu já tinha desistido do jornalismo, não queria mais, tive que voltar. E aí um amigo meu, que tinha sido meu sub nessa empresa, estava trabalhando numa empresa grande, bem grande, muito grande, na América Latina, que é a Globo, no site do GE, e ele me convida, quer dizer, eu falo para ele, e eu acabo ficando 13 anos na madrugada do GE, como editor do GE. Só que, para fechar minha apresentação, eu iniciei em 2014 um estudo na área de psicoterapia, em 2016 comecei uma formação em psicanálise, fiz uma formação em psicanálise e sou psicoterapeuta hoje. Então, assim, isso aqui é importante aqui. Eu, diferentemente dos meus amigos, eu não dou mais aula, mas voltando, aí a gente vai voltar, que é a nossa reconexão, né? Como Marcelo e Narral disseram, era uma outra época, gente. Era outra época completamente diferente. Para você pesquisar, você tinha que ter realmente, com perdão na má palavra, tinha que ter culhão para chegar e ir, porque não tinha nada na mão. Você tinha que ir para uma biblioteca, para um acervo de jornal, você tinha que ir para clube, você tinha que ouvir não para caramba, né, galera? Tipo, posso pesquisar? Não, hoje não dá. Aí, o Marcelo frequentou muito tempo a Federação Carioca, né? Isso que eu queria falar. Na Federação Carioca, o já citado Luiz Desiderati, que é uma figuraça, né, que era lá do Botafogo, conhecia. Aí eu pedi autorização, Desiderati, eu posso
pegar os arquivos aqui da federação, né, os anuários, só para saber que dia que o Botafogo jogou, em que categoria e tal. E foi lá que comecei a pegar as datas daqueles amistosos no Caribe, em lugares mais remotos, e as categorias de base, juvenil, na época, infanto juvenil, etc., para saber quem jogou onde, quem ganhou o quê. Né? Então, o Desi foi muito maneiro comigo. Eu ia quase toda semana na federação abrir lá os anuários dele para pesquisar o Botafogo. Estamos aí. Abriu portas para caramba para a gente, né? Foram dois personagens importantes, né? A Dona Madalena e o Desiderate. E teve um outro personagem também importante, né, Marcelo Narral, que foi o Renato Lourenço Jorge, né? O Renato, na época que a gente começou a frequentar mais o Mourisco Pasteur, depois o Mourisco Mar, né? A organização, o clube estava passando por uma foi uma hecatombe, né, cara? Aquela época ali foi um negócio complicado pra caramba. E o Renato deu muita força pra gente, eu lembro, há muito tempo que eu não vejo o Renato, mas foi um cara bem legal. Ele era, não sei se acho que vice de marketing, de comunicação, se não me engano, né? E foi um outro personagem importante pra gente, né? Ele permitia que a gente visse algumas caixas de fotos. Aí, nossa, eu ficava louco com aquelas caixas de fotos, cara. Aí eram fotos originais. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, esse início, gente, foi um início bastante difícil. Nós nos conhecemos de forma fortuita, né? Não foi nada planejado. E lá atrás a gente começou, como o Narral falou, era uma força-tarefa. A gente decidia, olha, ano tal, então Marcelo, vai lá. Aí o Marcelo pegava o ano tal, cara, era cabo a rabo. O cara varria o jornal. Coisa, uma observação, né? Não é como hoje. Você entra no site da Biblioteca Nacional, você faz a busca por palavra, aparece. Ali não. Você quer achar a palavra Botafogo, você tem que ficar olhando página por página e ler a página toda. Não é igual agora. Agora, pesquisar agora, né, é bem mais tranquilo, né? E outra, o Narral, insalubridade, né? Porque o Marcelo citou rolos, né? Mas, é aqueles jornais em espécie, meu irmão, que o cara que vinha naquele carrinho, o cara abria, quando ele abria a poeira já subia, cara, era inacreditável, bicho. Eu sou alérgico à poeira, eu sou alérgico. Então, assim, muitas vezes eu chegava, já metia água na cara, já botava nas mãos, e, tu saía com, lembra? Eu saía com as mãos imundas, cara. Imundas, porque tu saía cheio de coisa, de pedaço de papel, cara. Então, assim, era uma dureza. Fora o cuidado que a gente tinha de mostrar os jornais, né? Exato. Eram muito antigos, e por isso não estavam microfilmados. Exato. Então, o cara descia lá de cima, tinha que esperar um tempão. Isso. Preencher um formulário para requerer, esperar até chegar lá em cima, até o cara descer. E tinha que ter muito cuidado com o jornal. Muito cuidado. Muita umidade, né? Lá eles ficavam em locais muito úmidos, cara. Agora, hoje, eu recomendo vocês que queiram pesquisar a história do Botafogo, mas podem nos consultar também, tá certo? Nós somos historiadores do Botafogo, do futebol do Botafogo. E eu recomendo a entrada na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, Hemeroteca Digital Brasileira. Entra no site, vale a pena. É de lá que a gente pega a documentação do que a gente conta aqui, dos jogos, etc. É o que está no jornal. E lá você acessa jornais antiquíssimos, né? A gente tem jornais do primeiro jogo do Botafogo em 1904, né, contra o Atlético, né? Então, é isso. Nós estamos aqui para contar a história do Botafogo, mas mostrando, não é falando o que a gente acha que aconteceu, não. Mostrando, documentando. Documentado. Isso. Inclusive com algumas entrevistas em áudio de alguns ex-jogadores, como Milton Santos, Didi, China, Carvalho Leite, etc. Tá? Marcelo, fala isso, Hora da Estrela. A Hora da Estrela, eu ia falar justamente isso. Pois é, porque eu fui um dos participantes de um programa que a gente lançou em 91, foi até 92,
É 1900, tá, galera mais nova? Não é 1891. 1991, 1992, a gente fazia um programa chamado, eu e alguns amigos, A Hora da Estrela, um programa de rádio, que a gente alugava horário na Rádio Imprensa FM, né? E passávamos gols em áudio de grandes conquistas do Botafogo, entrevistamos grandes jogadores, até o Paraguai de 48 foi entrevistado, o Carvalho Leite de 35, etc. Então, é uma história que eu tenho com a história do Botafogo. É uma coisa antiga minha. Eu assisti, inclusive, eu ouvi alguns programas, eu nem imaginava conhecer o Marcelo, né? Também. E, curiosamente, logo depois eu acabo conhecendo o Marcelo. Porque isso foi que ano mesmo, Marcelo? Foi de 91 a 92. Ah, então, a gente se conhece logo depois, né? Enfim. 93, E um negócio que o Marcelo ele tem um material bem grande em relação ao material que eu tenho, porque, assim, uma curiosidade, eu sempre gostei muito de biografias, né? De biografias de jogadores. E aí, cara, era uma época que eu queria falar com ou o próprio ex-jogador ou com familiares. E aí, já que o Marcelo cita a questão da antiguidade, eu vou trazer aqui a antiguidade. Existe um negócio chamado catálogo telefônico. Então, eu pegava os nomes dos jogadores que eu tinha, os sobrenomes, e ia no catálogo para ver se eu conseguia achar os caras ou familiares. E consegui conversar com muita gente que, infelizmente, obviamente, né, esse pessoal já faleceu. Eu lamento não ter gravado, né, porque alguns eu até fui conversar, né, o Neivaldo, o Pampolini, a Ayrton, uma galera que eu fui conversar. Mas outros que foram campeões, por exemplo, em 30, cara, eu tive a oportunidade de ficar conversando com os caras por telefone, né, e depois, obviamente, e acabava descobrindo que eles tinham falecido. Eu cheguei a conversar com um cara que jogou no Botafogo em 1928, cara, o Hamilton. E o nome dele estava errado no catálogo. O sobrenome, Hamilton Romão dos Anjos, é o nome dele. E estava Hamilton Romão dos Santos. Eu arrisquei e era o cara. Então, assim, essas coisas de você ir buscar a informação, como o Marcelo falou na Raul também, a gente não esperava cair no colo, né? Então a gente ia buscar. E essa é a ideia do reencontro, né? Eu sempre tive a ideia de ter um canal contando a história verídica, a venérea, né? Da história do Botafogo, não palpiteiros, uns caras que pegam aqui, colocam e para querer like, alguma coisa assim. Aí um amigo nosso, amigo meu e do Marcelo em comum, Cito, que trabalhava comigo na Globo, e falou assim, tem um cara que te conhece e tal. Mas quando ele falou, Botafogo é Marcelão, eu falei, é Marcelão, claro, figura lendária. E aí ele me passa o telefone do Marcelo, eu ligo, e falo, cara, eu tô com uma ideia aqui, Marcelo, na hora, eu também queria fazer, aí Marcelo vai e lembra o Narral. Aí, na hora que eu falei, lógico, Narral, e na hora que ele fala do Narral, eu pensei no Pedro. Só que o Pedro é uma figuraça, ele é um cara mais complicado assim, em matéria de disponibilidade, enfim. E aí eu até falei com o Pedro depois, liguei para ele. E Pedro, inclusive, é parceiro nosso aqui. Manda material para caramba. Então, galera. Historiador do Botafogo, tremendo. Ele é demais, o Pedro é demais. Se tem um cara que eu na época da Globo, eu falava isso, os caras estão querendo umas coisas e tal. Se eu tivesse, eu já passava, óbvio. Mas se eu não tivesse, o cara que eu indicava era o Pedro. É um cara que batalhador pra caramba. A gente sempre brincou muito com ele, assim, que era uma figuraça, mas é um total, assim, confiança absoluta. E é um parceiro nosso. Ele está junto, já instiguei a criança. Falou, tu vai fazer junto com a gente essa bagaça. Então, galera, a gente queria, na realidade, mostrar para vocês qual é o nosso propósito, quem são essas três figuras. A gente tem uma relação bem bacana, apesar do hiato, né? O tempo que a gente ficou sem se ver, sem se falar, enfim. É uma coisa curiosa, né? A nossa imagem lá de trás. E o curioso, uma vez, quando a gente estava vendo a foto, né, que teve matéria em jornal e tudo, o Marcelo falou assim, não, alguma coisa referente a colocar legenda. Eu falei, tá brincando, cara. O cara vai botar aquelas fotos ali, não vai reconhecer o Marcelo, não vai me reconhecer e conhecer o... de fato. Naquela época, Edu, eu não usava esse cavanhaque de Mauricinho. É verdade, verdade. Vou pegar o jornal.
Olha o jornal. Vamos falar para a rapaziada que está assistindo a gente. Olha lá, não dá, vai precisar de legenda, né? Eu sei se sou eu. Vai precisar de legenda. Mas, olha lá. Um amigo meu perguntou, Marcelão, essa foto aí, pô, parece que a gente não sabe onde termina a barba e começa o cabelo. Eu falei, é que nem cobra, né, cara? Cobra é assim. Você verdade. No pescoço começa o rabo. Aí é complicado, hein? Aí é complicado. Pô, mostrei pro meu filho aqui, mostrei pro meu filho ontem, ele não me reconheceu. Ah, não, que isso? Isso é mentira. Seu filho bebe? Quantos anos tem ele? Que isso, cara? Ele falou, você? Eu falei, Ele falou, pô, pai, tá bem melhor, hein? Não, e o curioso é que quando a gente foi se encontrar para uma matéria do jornal O Dia, né, Narral? O Dia. Então, olha lá, mostra a capa. Vou falar a capa do jornal, ó. A criança caiu do... Que beleza, hein? Essa é a capa do jornal do Dia. Foi no dia 17 de janeiro. E aí eu acho que nós estávamos um dia antes lá, dia 16 de janeiro, uma segunda-feira. De que ano é isso? De 95. 95. O ano que o Botafogo seria campeão brasileiro. Ai, que maravilha. A gente levou. E o curioso, né, que o cara marcou com a gente e nós fomos chegando aos poucos, né, óbvio. E aí, quando o camisa na mão, né, camisa do Botafogo na mão, eu me lembro que quando eu cheguei, eu não conhecia ninguém, eu cheguei ali, pô, falei, ó, tem uma matéria aqui, eu com a camisa do Botafogo na mão. Aí tinha uma garota olhando lá no fundo, na salinha, olhando para mim. Ela não parava de olhar para mim. Eu falei, pô, cara, que isso? Aí, daqui a pouco, ela veio. Desculpa, você é contratado do Botafogo com a camisa na mão? Eu falei, não, que pô, mulambo, né? O cara tá largado ali. Aí depois foram chegando, Marcelo e Narral também, e ninguém entendia nada, né? Os caras entrevistando a gente vestido de Botafogo ali, passando na rua. Passava os ônibus, passava os carros, nós três ali de Botafogo na escada, né? Na escada, do palacete ali na escada, e as pessoas ficavam olhando no ônibus, né? E tirando foto, muita foto nossa e tal. Cara. Foi muito engraçado. Então é isso. Não, lembra que tirou uma foto igual os Três Mosqueteiros. Essa não saiu no jornal, mas lembra? Bota as mãos assim, igual os Três Mosqueteiros. Cara, é verdade. Que eram 4, na verdade. O Pedro Varanda não foi. Exato. O Pedro não quis ir. O Pedro... Ele falou que... Eu falei com ele falou que não é que eu não quis ir, eu estava enrolado. Tá bom, Pedro, então, beleza. O importante é que estava com a gente. É igual a história dos Três Mosqueteiros, que eram 4. Isso aí. Exatamente. E continua de uma certa forma. Pô, a gente está esquecendo aqui algo que é fundamental, né? O PH. Pô, exatamente. O responsável por editar o nosso canal, Pedro Henrique Barcelos. Outro fogão também. Galera, rapaziada, é isso. A necessidade da gente fazer essa apresentação. Quem somos nós? Qual é o nosso propósito com Botafogo História? E, na real, como o Marcelo falou, a gente vai levar a história real. E a participação de vocês, agora essa parte é mais importante de todos. A participação de vocês é absolutamente fundamental. A gente trabalha, obviamente, para contar a história do Botafogo, mas a história verdadeira. Se você quer conhecer a história do seu clube, quer, de fato, conhecer a história do seu clube, vamos chegar juntos. A gente topa as sugestões, nós vamos contar muita coisa a respeito de muitos jogadores, de muitos feitos, muitos fatos, e o propósito é ser... A história do Botafogo é riquíssima, gente, é riquíssima, e infelizmente não é contada. Como eu falei, eu trabalhei 18 anos na mídia, grande mídia, e a gente sabe como é que é difícil a gente ter um espaço para contar realmente. Infelizmente, o passado é ignorado, né? Precisa acontecer alguma coisa muito extraordinária para se retomar o passado. E a história do Botafogo está sendo contada dia a dia, graças a Deus. O nosso presente é um presente bacana, mas o passado ele não pode ser esquecido, não vai ser esquecido se depender dessas 3 figuras aqui. Não é isso, rapaziada? É isso aí. Nós estamos aqui para contar a história do Botafogo e contar essa história especialmente para a garotada, para os mais jovens,
que não sabe como o Botafogo já era muito grande antes de ser campeão brasileiro e da Libertadores em 2024. É isso aí. Então, olha só, se inscreva no canal, aperta lá o sininho, que você vai receber as notificações, as notícias dos novos materiais que nós estamos postando. Valeu? É isso aí, galera. Toda semana um videozinho com temas, sobre jogadores, histórias, jogos. Toda semana vamos chegar juntos, vamos caminhar juntos, vamos fazer do Botafogo História ontem, hoje, para sempre, uma ferramenta de muita informação e a gente conta muito, muito, muito com vocês. Dá aquele like, compartilha com seus amigos e, olha, se inscreve. Nós vamos começar a fazer lives e essas lives o bicho vai pegar, vai ser muito legal e a gente conta com a participação de todos vocês. É isso aí, rapaziada. Estamos indo nessa e até o próximo vídeo. Tamo juntos. Fiquem bem, se cuidem. Valeu. Um abraço. Vamos nessa.